O perigo de clicar em compartilhar e a observação da lei de Deus. Quero ser igual a ti, tudo que sou é para o seu louvor. E o que a gente está compartilhando? Nas redes sociais ou no próprio falar, na nossa comunicação. Aí tem um texto da lei maravilhoso, que se aplica perfeitamente aos dias de hoje, esses princípios, que diz assim: não espalhe boatos falsos, não coopere com pessoas perversas sendo falsa testemunha, não se deixe levar pela maioria na prática do mal. Quando o chamarem para testemunhar em um processo legal, não permita que a multidão o influencie a perverter a justiça. Por que o perigo de clicar em compartilhar? A gente vive na era do compartilhamento. Quanto mais compartilhar, maior engajamento. Quanto mais algo é um boato, gera medo, gera apreensão, gera curiosidade, gera um espanto, maior é o engajamento e maior sucesso o dono daquele perfil obtém e lucro ele obtém. Inclusive eu estava vendo anteontem, existem canais no YouTube com falsos médicos de inteligência artificial, onde a galera não, principalmente os mais velhos, não sabem distinguir o que é inteligência artificial, e os médicos, e assim, o perfil é trazer ideias revolucionárias de cuidado com a saúde, que estão que são contrastantes com a ciência de hoje. E muita gente está aderindo, achando que são médicos de verdade. Mas qual é o objetivo? Engajamento, lucro com as visualizações. Olha que coisa maligna, olha que coisa horrível. Gente, está ficando cada vez mais difícil. Eu achava que eu era imune a cair em fake news de inteligência artificial. Tem uma que as pessoas estão no lugar de doação de animais, eles ficam todos sentados e os animais saem procurando e se identificam com alguém. Isso é IA. Eu caí nessa. Quem caiu nessa também? Tem gente lá em casa que até chora. As pessoas choram, lacrimejam. Mas qual é o objetivo? Gerar engajamento. Imagine as questões políticas, ideológicas, a bizarrice que se tornou. Boatos, mentiras para gerar votos, engajamentos ideológicos, alcançando milhões de pessoas. Ou seja, está cada vez pior distinguir verdade da mentira. Está cada vez mais difícil. E aí, esse tipo de comportamento, né, que inclusive monetiza, potencializa ainda mais a mentira. Aí surgem alguns projetos, né, chamado o Projeto Comprova. Ele faz investigação sobre desinformação, tem o Aos Fatos e a Agência Lupa, tem outros mais aí para tentar desconstruir essas mentiras. Então, assim, a mentira, o compartilhamento, o objetivo de criar conteúdos falsos, o objetivo de criar conteúdos baseados em apenas boatos e não na verdade, mostra a pobreza espiritual, o fracasso espiritual na sociedade. E aí vem a lei de Deus e diz o seguinte: não espalhe boatos falsos e não coopere para que esses boatos se propaguem. Não permite que a multidão te faça influenciar a justiça, perverter a justiça. Aí, o que a lei de Deus, quando diz isso, ela está nos ensinando?
A lei está preservando uma comunidade, uma sociedade, para que verdade, justiça e amor reflitam o caráter do próprio Deus. Se a gente cantou, quero ser igual a ti, verdade, justiça e amor têm que estar refletidos naqueles que se dizem povo de Deus. Aí a pergunta dessa mensagem é: o que Deus espera de quem compartilha informações? A primeira coisa é que a verdade é um reflexo do caráter de Deus. Não espalhará notícias falsas. Outra tradução, não espalhará boatos. Notícias falsas no hebraico é shema shavi. Pode significar relato vazio, um testemunho enganoso, informação sem fundamento. E Deus não proíbe apenas a mentira. Deus está proibindo espalhar, inclusive. Além dele condenar a mentira, ele condena o espalhar essa mentira, esse boato. Existe uma diferença enorme entre uma pessoa criar uma mentira e milhares ampliando essa mentira. Alguém criou uma mentira pequena e ela se tornou uma mentira universal, porque muitas pessoas ampliam. E a tecnologia do compartilhamento gera esse poder de ampliação. Porém, a lei de Deus responsabiliza quem produz, mas responsabiliza também quem propaga a mentira. Os rabinos, olhando para o Talmud, os rabinos observam esse verbo hebraico, tanto carregar quanto receber uma informação. Então, eles entendem, no comentário da lei, no Talmud, que o mandamento ele não apenas proíbe mentir, ele proíbe também a divulgação dessa mentira, a ampliação dessa mentira. Ou seja, então existe uma responsabilidade de quem recebe uma informação. A lei de Deus coloca-nos sob uma responsabilidade. Recebemos uma informação e a gente deve cuidar dessa informação antes de repassar essa informação. Veja bem, olha como que a lei de Deus é altamente tecnológica e avançada. Tem mais de milênios, mas ela continua valendo na era digital. Ou seja, então, na prática, se eu dou muita atenção a conteúdos mentirosos, se na prática eu acredito fácil em conteúdos mentirosos, na prática, se eu repito, se eu compartilho e se eu ajudo a divulgar esses conteúdos mentirosos, eu estou enquadrado na lei de Deus como ações que ferem a lei de Deus, que quebra a lei de Deus. Ou seja, o portador, o transmissor, está cometendo o mesmo pecado daquele que criou o primeiro conteúdo. Aí hoje é compartilhar vídeo sem contexto, encaminhar mensagens sem conferir, publicar acusações sem provas. Você vê muito isso no contexto de disputas ideológicas. Qualquer vacilo publicado de alguém que é o meu oposto ideológico é muito fácil para eu compartilhar. Compartilhar prints manipulados, divulgar informações apenas porque confirmam preferências nossas, está enquadrado na lei de Deus como divulgador, de compartilhamento, de cooperador daqueles que pervertem a justiça. E aí a gente canta, quero ser igual a ti. Mas qual é a referência para a gente ser igual a Jesus, o caráter de Deus? A lei de Deus. A lei de Deus é o trilho. Então, assim, não existe diante de Deus a desculpa, eu apenas repassei, não fui eu que criei. Desculpa, foi mal, eu apenas repassei. A lei de Deus disse
Quem compartilha participa da propagação. Tem o Êxodo, capítulo 23, verso 7, diz: fique longe da falsa acusação. Não mate o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Ou seja, além da gente receber uma informação, percebeu que está com muita proximidade à mentira, o texto da lei de Deus diz para você fugir. O fugir hoje, deleta. O fugir hoje, deixa de seguir. O fugir hoje, não entre no mesmo circuito de transmissão de notícias falsas, seja elas políticas, sejam elas científicas, sejam elas da fé, sejam elas de qualquer fonte. Então, antes de encaminhar uma notícia falsa, com base na lei de Deus, e se a gente quer se parecer com Deus, com o caráter de Deus, a gente deve se perguntar: eu sei que isso é verdadeiro? Eu gastei energia para investigar se isso é verdadeiro? Eu conheço a fonte? Isso que eu vou compartilhar vai honrar a Deus? Isso que eu vou dizer no meu grupo de amigos, familiares, no meu grupo profissional, isso vai honrar a Deus? Isso vai matar o inocente, o justo, corre um risco de ser uma mentira? E daí a gente vem para o segundo item, o segundo ponto. A mentira não destrói apenas os fatos, ela destrói pessoas. O texto em Levítico 19:16 diz assim, não ande espalhando mentiras no meio do povo, nem faça uma acusação falsa que possa causar a morte de alguém. Eu sou o Senhor. Grande parte dos boatos, dos rios, dos compartilhamentos, no que tange inclusive a questões políticas, objetivando causar a morte. A gente não aprendeu pela lei com Jesus que odiar é o mesmo que assassinar? Aí imagine uma galera que se reúne, lotam templos, se diz povo de Deus, que caíram na cilada de compartilhar mentiras por questões de idolatrias a uma ideia, que compartilham mais as mentiras ideológicas do que a mensagem de esperança do Evangelho. Como que essa galera fica diante da lei de Deus? Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, Jesus disse, esses são os que me amam. E se eles me amam, será amado pelo meu Pai. E essa galera que anda espalhando mentiras, sem fazer no mínimo uma parada honesta, olhar para a lei de Deus, e se tem dúvida da veracidade, não compartilhe nada. Porque eu temo a lei de Deus. Porque eu quero ser igual a Deus. É impressionante, né? Como isso aplica muito perfeitamente aos dias atuais. Então, assim, existem páginas, existem influenciadores, existem canais nas redes sociais que se tornou o modelo de negócio deles. Explorar os escândalos, as humilhações públicas, as acusações permanentes, mentiras sobre medicina, mentiras científicas, trazendo medo, pavor à população, escravidão mental, danos mentais às pessoas. O que eu já ouvi de pessoas dizendo sobre pais, tios, avós, em grupos de WhatsApp, escravizados mentalmente por falsas informações, é um absurdo. Mas tem gente nova também, assim, transforma a vida das pessoas em vergonha, desonra, tira a paz. Mas só que isso gera grana.
Por isso que o compartilhar o falso, a tendência é potencializar. Aí, esse texto da lei mostra que Deus considera a reputação de alguém algo precioso. Olha que caráter de Deus. Deus considera a reputação de pessoas como algo precioso, e nessa lei aqui de Deus, Ele está protegendo. Aí tem uma frase de John Stott, que eu gosto muito dele, sempre cito ele aqui, que diz assim, ó: a verdade nunca pode ser separada do amor. A verdade dita sem amor pode ser tão destrutiva quanto a mentira. Ah, mas isso aqui então eu já pesquisei, é verdade. Se é verdade, qual é a sua motivação nesse compartilhamento? Efésios diz que a gente deve viver, falar a verdade em amor. Se eu falo uma verdade, é verdade, mas eu estou trazendo ódio, eu estou matando reputações, eu ainda estou ferindo a lei de Deus. Mesmo que seja verdade, tem que ter cuidado com compartilhar, do que vai informar. Isso demonstra maturidade, né? Por exemplo, eu lembrei de um caso agora da minha irmã com o meu sobrinho, ele era de colo, estava na igreja, lá atrás, aí o meu sobrinho, na imaturidade, tinha o quê? 2 anos, uns 2 anos, o Jackson viu uma pessoa atrás no banco e ficou falando: mãe, ô mãe, muito feio, mãe, é feio. Ele estava falando verdade, porque ele achou, era feio, ele achou feio, mas assim, a imaturidade não permitiu que ele tivesse um amor por ser criança, aprendendo a desenvolver um caráter. Então, até na questão da verdade, a gente tem que ter muito cuidado. E assim, o que tem muito acontecido no meio evangélico? O cara dizendo que está falando a verdade, mas ele está com ódio na transmissão daquela verdade. Ou seja, a lei de Deus te pegou essa pessoa. Então, assim, quantas famílias foram destruídas por causa disso, por não aplicar isso aqui? Quantos ministérios acabaram? Quantos suicídios tiveram como pano de fundo campanhas de difamação, humilhação pessoal na história da humanidade? Aí quando você vê, olha para a lei de Deus, que muitos dizem que caducou. Aí você vê uma lei de Deus protegendo a dignidade da pessoa humana. Ou seja, estou amando mais a Deus ainda. Eu estou arrepiado aqui. O quanto que eu estou amando ainda mais o caráter de Deus. E de fato eu quero parecer mais com Ele. Eu preciso me parecer mais com Ele. Aí vem as redes sociais, que são objetivo de lucro, potencializando um pecado antigo. O prazer em assistir a queda do outro. O prazer em ver um povo manipulado. O prazer em ver pessoas com medo, apavoradas, mal informadas. O prazer em ver pessoas destruídas com objetivos perversos. Aí a lei de Deus vai nos ensinar que compartilhar uma informação falsa pode ser um ato de injustiça, pode ser instrumento de morte. Instrumento de morte, seja morte da credibilidade ou morte física mesmo. Então a gente viu duas verdades fundamentais. Então Deus exige compromisso com a verdade pela lei dele. E compromisso gera gasto de energia. Para ter compromisso dá trabalho. Compromisso com a verdade dá trabalho. Vai muito além de gastar energia com um simples clique no botão compartilhar. Muito além do que a simples transmissão de uma mentira. E Deus protege também a dignidade do próximo. Aí existe uma pergunta muito profunda, né? O que acontece quando a mentira deixa de ser apenas um boato e passa a ser usado como instrumento de condenação?
acontece a morte de credibilidade, de cancelamento ou morte física, seja em qualquer ambiente possível. Daí a gente vem para o terceiro ponto, que diz: a lei exige que a verdade seja investigada antes de ser divulgada. Então, antes de divulgar, Ellen, você ajuda aqui? Antes de divulgar uma verdade, você tem que investigar o fato. Vamos lá, Ellen, Deuteronômio 19, 15 a 20. Não condene alguém por um crime ou delito com base no depoimento de apenas uma testemunha. Os fatos a respeito do caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha mal intencionada se apresentar e acusar alguém de ter cometido um crime, tanto o acusador como o acusado comparecerão diante do Senhor, apresentando-se aos sacerdotes e juízes que estiverem de serviço na ocasião. Os juízes farão uma investigação cuidadosa do caso. Investigação. Se a testemunha fez acusações falsas contra seu irmão israelita, apliquem-lhe a sentença que ela planejava para outra pessoa. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. O restante do povo ficará sabendo disso e terá medo de cometer tamanha maldade. Grifo: tamanha maldade. Grifo: se a falsa testemunha será condenada na mesma pena que ela desejava para o próximo. Veio da história de Esther, né? História de Esther. Esther, o Amã. A mãe Mordecai, né? Muito interessante. Ele planejou tudo e no final ele que sofreu. Ele que sofreu. A forca foi para ele. A forca foi para ele. Então, imaginem, irmãos, olha o princípio da lei de Deus. Imagine como Deus olha para pessoas que se dizem seu povo e fica compartilhando falsas informações, falsas acusações. E o princípio da lei de Deus é que essa pessoa, o falso acusador, sofreria a pena desejada para o outro. Daí, aquele que teme o Senhor deveria, a partir de então, do conhecimento dos princípios da lei de Deus, fazer uma análise bem aprofundada antes de sair falando bobagem por aí, antes de compartilhar coisas por aí, e antes de, não desejar a busca pela verdade, mas desejar a destruição da dignidade de alguém. É muito sério. É muito sério. A lei de Deus é muito séria. A lei exige que a verdade seja investigada antes de ser divulgada. Aí a gente vive numa cultura que julga muito rapidamente, em questões de segundos. Recebeu uma informação falsa e já transmite e compartilha como verdadeira, por questões de segundos. E investigar algo que é falso dá trabalho. E se você não tem a disposição para ter esse trabalho, não compartilhe. Princípio para quem aqueles são chamados povo de Deus. Está na lei de Deus. E Jesus disse em Mateus capítulo 5, enquanto céu e terra existirem, nem a menor letra passou. Aí a gente vê fotografias, vídeos editados, áudio, print sem contexto e a gente já bate o martelo. Em poucos minutos, milhares de pessoas no mundo todo já estão compartilhando, repostando. E a lei de Deus ensina a fazer justamente o contrário. Quero ser igual a ti. Sejamos igual no compartilhamento. Então, o que o texto que a gente leu aqui nos ensina? Que antes de concluir sobre algo, tem que investigar. A palavra investigar está lá. Está no texto. Antes de condenar, é preciso ouvir as duas partes.
Aí, antes de compartilhar, a gente tem que confirmar a veracidade. Então, quando foi criado o princípio de 2 ou 3 testemunhas, porque tinha gente que trazia falsa informação. Ou seja, o objetivo é proteger a justiça, proteger as informações, porque seres humanos são tendenciosos, são maldosos, ou são sujeitos ao erro também. Eu lembro de um fato que eu li há muito tempo atrás. Um pastor de uma igreja batista, a esposa de um pastor de uma igreja batista foi acusada na igreja de estar fumando. Fizeram uma assembleia, fulano viu a irmã fulana de tal fumando. Fizeram um estardalhaço e simplesmente essa irmã estava longe, viu de longe, ela estava com a caneta branca na boca. Depois de investigação, de testemunhas, ela foi inocentada, mas eles não quiseram permanecer mais ali. Porque alguém compartilhou algo como se fosse verdade, era falso e gerou um estrago. Aí, assim, as pessoas acreditam que se algo é muito compartilhado, é verdadeiro, só porque viralizou. E não é. Não é. E se algo é muito compartilhado, a velocidade que essa notícia se espalhou representa a verdade. Não é. A verdade sai depois de uma minuciosa investigação que gasta energia e gasta tempo. Então, assim, como povo de Deus, como a lei diz para não propagarmos notícias falsas, boatos, ter cuidado com a dignidade de alguém, investigar os fatos, ter testemunhas o suficiente para isso, a gente não deve compartilhar porque está todo mundo dizendo. Porque a gente viu em vários perfis, ou porque o amigo Paulo André confiável mandou o compartilhamento, então já que eu confio no Paulo André e vou compartilhar, potencializar esse compartilhamento, ou porque parece verdadeiro, ou porque é de uma outra ideologia. Eu não gosto dessa ideologia mesmo, então aí, dane-se, eu vou compartilhar. Deus não autorizou o seu povo a substituir a verdade pela popularidade de uma notícia, de uma acusação, de um boato. Deus não nos autorizou. E a gente, como povo de Deus, a gente deve ser conhecido por não compartilhar primeiro, mas verificar primeiro. E verificar primeiro, como eu disse aqui, dá trabalho. E se você e eu não estamos dispostos a ter esse trabalho, não compartilhe mentiras. Não compartilhe aquilo que tem cara de boato. E até mesmo se for verdade, se você não está disposto a compartilhar em amor a verdade, em amor a essa pessoa, a dignidade, não compartilhe. E daí a gente vai para o auge, né? Para o clímax. A cruz revela o destino da verdade em um mundo dominado pela mentira. É o ápice agora da mensagem. Em Marcos capítulo 14, 56 a 61, como eu coloquei na apresentação, a lei ensinava sobre as falsas testemunhas, né? Vai de encontro à condenação de Jesus, a dramática paixão de Cristo. Muitas testemunhas falsas deram depoimentos, mas elas se contradiziam. E por fim, alguns homens se levantaram e apresentaram o seguinte testemunho falso: nós ouvimos ele dizer, destruirei esse templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem assim seus depoimentos eram coerentes. Porque essa frase, Jesus até disse, mas eles tiraram do contexto. Mas nem assim seus depoimentos eram coerentes. Então o sumo sacerdote se levantou diante dos demais e perguntou a Jesus: você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, no entanto, permaneceu calado, não deu resposta alguma.
Então o sumo sacerdote perguntou: você é o Cristo bendito, Filho de Deus? Mas aí a gente para por aqui. Jesus, no entanto, permaneceu calado, não deu resposta alguma. O que acontecia naquela noite? O Sinédrio precisava condenar Jesus. Não havia culpa em Jesus, e eles recorreram ao que a lei condenava: falsas testemunhas. Que ironia, né? Os caras que estavam ali para preservar a lei, que estudavam a lei, violaram a lei para condenar o autor da lei. Eu não queria estar na pele desses caras. Não estou falando nem do juízo de Deus, mas a alma desses caras, quando souberem, não sei se já sabem, que eles violaram a lei para condenar o autor da lei. Pessoal, eu torço para que esses caras vissem a crucificação e se arrependessem e se convertessem ao Cristo. Aí, Mateus 26, 59, diz que os principais dos sacerdotes, os anciãos e todo o conselho buscavam um falso testemunho contra Jesus para poderem matá-lo. Falsas testemunhas. Olha que gravidade. Êxodo 23, 1, que a gente leu aqui: não espalharás notícias falsas. Levítico 19, preserve a reputação de alguém. Preserve a reputação de alguém. Não ande espalhando mentiras. Preserve a vida de alguém. Aí vem os religiosos, os que deveriam ter maior maturidade, utilizam a lei para condenar o autor da lei. Que loucura! Difamar o Filho de Deus. O resultado foi a cruz nos trazer, pode voltar, Ellen, duas verdades, né? Para a gente finalizar. A primeira verdade da que a cruz nos traz é que a mentira mata. A lei está dizendo que o falso testemunho, a mentira, o compartilhamento de boatos, notícias que visam denegrir, objetivando alguns outros interesses escusos, mata fisicamente e mata a credibilidade, o caráter de alguém, a reputação de alguém. Foi assim que utilizaram a lei de Deus para condenar e matar o próprio Deus. Matou reputações na história. Continua matando em todos os âmbitos, em todas as esferas da sociedade, inclusive no meio do povo que se chama povo de Deus. Então, assim, ela foi usada para matar o próprio Filho de Deus, e toda vez que a gente participa conscientemente de uma mentira, mas eu não conhecia, eu não sabia que era mentira, mas se participou na propagação, a gente está cooperando com a mesma lógica que levou Cristo à cruz, ao Calvário, conscientemente ou sem saber a profundidade dos fatos. Compartilhou, matou reputação, pessoas morreram, é responsável diante da lei de Deus e atuou na mesma lógica que levou à condenação de Jesus ao Calvário. A segunda coisa que a cruz revela é a verdade venceu. Jesus, condenado injustamente, ressuscitou. Essa é a esperança no mundo de mentira, no mundo que vive no compartilhamento de mentira, no mundo que a economia, para a economia andar bem, tem que ter mentira. Para a Bolsa de Valores não oscilar, muitas vezes tem que ter mentira. Ou para destruir os índices de Bolsa de Valores é só contar uma mentira, que as pessoas compartilham e acreditam e gera aquele efeito manada. Vejam bem como o poder de um falso testemunho,
O poder de compartilhamento de informação torna a base do mundo totalmente instável. Aí na cruz Deus mostrou o quanto leva a sério o pecado da humanidade e o pecado da mentira. Mas a cruz mostra que Deus pode transformar corações. A cruz mostra que aquele que olha para a lei de Deus e recebe o poder do Espírito para enxergar além da letra, mas enxergar a dignidade do Cristo, a dignidade de Jesus, essa pessoa vai amar a lei de Deus. E quando cantar, quero ser igual a ti, tudo que eu sou é para o seu louvor, o trilho para seguir e confirmar o que cantou é a lei de Deus. E aí em Mateus capítulo 5, 17 e 20, que a gente já está parado aqui há uns 8 domingos, Jesus não revogou a lei, ele levou a plenitude. Jesus não reduz a exigência, ele aprofunda. Aí os fariseus pensavam, eu não menti. E Jesus pergunta, você promoveu a verdade? Eu não dei falso testemunho. Ou seja, você está cuidando da reputação de pessoas. Então assim, cuidado em olhar só para a letra. Veja como está o seu coração e o meu coração. A justiça do reino não é só evitar a mentira, é tratar internamente os desígnios ruins do nosso coração. Então é o seguinte, para a gente encerrar, antes de compartilhar qualquer informação, a gente deve fazer algumas perguntas. Eu tenho certeza que isso é verdadeiro? É fonte confiável? Ou apenas está confirmando, o algoritmo descobriu o que eu gosto e está me trazendo isso para eu potencializar? Eu estou ajudando a esclarecer ou estou alimentando indignação? Quando você compartilha, é para aumentar a indignação de alguém? Para deixar ele mais com raiva ainda? Em relação aos fatos, aos acontecimentos do mundo? Se for, para que fazer isso? E se essa informação fosse sobre você? Você gostaria que fosse exposta dessa forma? É verdade, mas se fosse sobre você, como que você gostaria? E toda essa informação que eu tenho vai servir, promover a glória de Deus? Vai demonstrar amor ao próximo? O mesmo pecado que crucificou Jesus, de falso testemunho, de notícias falsas, que crucificaram Jesus, a gente pode repetir se a gente transforma informações fora do contexto, mentiras se tornam verdades ou verdades são aplicadas sem amor. Aí o Evangelho está nos chamando para um outro caminho. Outro caminho, promover a justiça. A justiça. É isso que Deus está nos chamando. Mais um domingo para eu e você sairmos maravilhados com o caráter de Deus. Deus preserva dignidade de pessoas e Deus preserva equilíbrio, sustentabilidade social. Mentiras, testemunhos falsos, boatos, com alguns vieses, objetivos escusos, objetivos econômicos, destroem a sociedade, destrói famílias, reputações, vida profissional, carreiras. E Deus está nos preservando de praticarmos o mesmo crime daqueles que crucificaram o seu Filho. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, pela Tua lei. Que beleza, mais um aspecto. O Senhor preserva equilíbrio. O Senhor preserva a paz. O Senhor preserva a verdade, a justiça. Ah, Deus, ajude-nos a sermos igual a Ti. Ajude-nos a termos compromisso com a verdade. Ajude-nos, Senhor, a termos maturidade no que dizer, no que transmitir. Não permita, Senhor, que o nosso coração seja tendencioso à maldade. Por mais que a gente
acha que está fazendo o bem social. Senhor, perdoa-nos pelos nossos equívocos. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas idolatrias e sentimentos escusos do nosso coração. Obrigado, Senhor, porque a sua lei nos mostra, revela o nosso pecado. E obrigado, Senhor, por se permitir ir para a cruz, baseado em fundamentos de falsos testemunhos. Porque ali o Senhor estava resolvendo um grande problema nosso, Senhor. Em perdoar os nossos pecados, porque a lei nos condena em todos os aspectos. Porque nós somos falhos e herdamos uma natureza caída, Senhor. Mas a sua ressurreição, o Senhor venceu a mentira, o Senhor venceu o falso testemunho. E porque o Senhor venceu, o Senhor está vivo, o Senhor habitou ressurreto no meio de nós, mas subiu aos céus e governa a história, o cronograma da história da humanidade. A gente aguarda esse retorno, enquanto a gente aguarda o seu retorno, daquele Jesus que virá mais outra vez aqui, que ele encontre seu povo, que vai ser retirado, Senhor, momentaneamente, para um encontro com o Senhor e depois governar essa terra, que sejamos parte de um povo da verdade, porque sabemos muito bem que a sua lei não permitirá que aqueles que amam a mentira, aqueles que não investigam a verdade, aqueles que compartilham coisas e boatos e notícias e acusações sem investigação, sem testemunho, Senhor, não poderão pertencer a esse povo. Ajude-nos a ter uma justiça melhor, acima da justiça dos religiosos. É o que eu oro, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.